no noivado de um primo. Meus pais riram do meu noivo imaginário. Então, fiz um brinde baixinho, mas esperei até que ele entrasse e dissesse: desculpa o atraso, tive que estacionar o helicóptero, sem saber que tínhamos acabado de pousar de Dubai. Tenho 34 anos, sou mulher e venho de uma família tradicional indo-americana que vive no norte da Califórnia. Minha criação foi profundamente moldada por expectativas: ir para a faculdade de preferência Stanford ou Berkeley, seguir carreira como médica, advogada ou engenheira, casar jovem, ter 2 filhos e morar num raio de 48 quilômetros dos meus pais, para que eles pudessem cuidar das crianças nos fins de semana e inspecionar minha prateleira de temperos. Desviei desse roteiro por volta dos 21 anos, quando escolhi cursar design em vez de medicina. Esse foi o primeiro golpe. O segundo veio quando abandonei a pós-graduação depois de conseguir um emprego em uma empresa de marketing global, em Berlim. Meus pais, Arvan e Priya, não aceitaram bem. Para eles, trabalhar como freelancer era o mesmo que estar desempregada, e consultoria remota soava como ficar o dia inteiro no laptop, perdendo tempo. Toda vez que conversávamos, eu sentia que precisava justificar minhas escolhas de vida. Mas o maior golpe foi contar que eu estava noiva e que eles ainda não poderiam conhecê-lo. Eles sempre foram céticos quanto à minha vida amorosa. Namorei pessoas de fora da comunidade, e nunca fiz questão de apresentar ninguém a eles, a não ser que eu estivesse realmente falando sério. E quando conheci o Zad, que, na época, era piloto e consultor aeronáutico, morando entre a Suécia e o Catar, esperei quase um ano antes de contar para minha família. Quando finalmente contei, a primeira reação da minha mãe foi: por que ainda não conhecemos ele? E você tem certeza que ele existe mesmo? Teria sido engraçado, se ela não estivesse falando sério. Avançando para dezembro do ano passado, minha prima Dia, de 29 anos, ia ficar noiva. O noivo dela, Armen, era um cirurgião cardíaco formado pela Ivy League e preenchia todos os requisitos de um genro indiano perfeito. A festa de noivado aconteceu em um enorme salão de festas em San José, com todo o luxo imaginável. Um evento de 3 dias, com buffets, danças coreografadas, estações de Hiena e até uma apresentação de sitar no brunch. Não fiquei surpresa com o convite, só me surpreendi com o bilhete sarcástico no final, escrito pela minha mãe: espero que seu noivo possa vir desta vez, emoticon sorrindo. Sim, Zad e eu já tínhamos planejado passar algumas semanas nos Estados Unidos durante as férias. Ele tinha reuniões de negócios em Palo Alto e estávamos visitando alguns amigos em Los Angeles. Aterrissamos em SFO, vindos de Dubai, 2 dias antes do evento. Ele precisou ir a uma reunião de última hora na tarde do noivado, mas prometeu que me encontraria lá para o jantar. O problema? Estávamos voando de helicóptero, porque ele estava pegando emprestado o avião de um amigo para viajar. Pode parecer exagero, mas era realmente mais prático do que enfrentar o trânsito da Bay Area e lidar com eventos em sequência. Cheguei ao local sozinha, e desde o momento em que entrei, tudo começou: os sussurros, os sorrisos forçados, as perguntas inevitáveis dos parentes mais próximos. Onde está seu noivo? O que é isso? Doha? Você já pensou em congelar seus óvulos? A gente só se preocupa. Ana, você tem um espírito tão livre. Mordi a língua, sorri e tirei selfies com a Dia. Tentei me concentrar nela, como a prima que sempre me apoiou, mas então ouvi minha mãe, parada perto de uma mesa de coquetéis ao lado do bar, rindo com a irmã dela, a mãe da Dia, e algumas tias. Parei de perguntar. Ela diz que ele trabalha com aviação. Eu falei: o que isso quer dizer? Ele é comissário de bordo? Ela nunca mostra foto nenhuma. Continuou. Falei pro Arvin: talvez ele nem exista. Todas riram e não foi aquele riso discreto. Foi gargalhada de boca aberta. Você acredita que essa garota ainda ri? Eu estava segurando um copo de água com gás, tentando manter a mão firme. Eu deveria ter ido embora, mas fiquei ali, parada, deixando aquilo me atingir. Não havia mais o que dizer para eles, mas eu sabia o que estava por vir. Quando os brindes começaram, após o jantar, pediram que eu dissesse algumas palavras. Acho que o organizador simplesmente presumiu que todos os parentes próximos fariam isso. Os amigos da Dia, os primos do Armen, até o Neil, meu irmão mais novo, com quem eu não falava havia meses, disseram algo sobre encontrar a pessoa certa. Todos olharam para mim quando peguei o microfone. Eu estava com um vestido de seda vinho, desculpa, cabelo preso, joias douradas, minimalista, mas elegante. Fiquei ali, parada, olhando para aquele mar de rostos que nunca acreditaram em mim.
Eu não tinha ensaiado. Vou ser breve, eu disse. Só queria dizer que é lindo ver duas pessoas sendo apoiadas, celebradas e, acima de tudo, acreditadas. Nem todo mundo tem isso. Então, se você tem, segure com força. Houve uma salva de palmas educada, e então aconteceu. Um zumbido mecânico alto, primeiro distante, depois inconfundível, era o som dos rotores do helicóptero. As pessoas começaram a murmurar. A Dia olhou pela janela, confusa. O organizador correu até a porta. E então o Zad entrou. Usava um terno azul marinho bem ajustado, sem gravata. O relógio brilhava sob a luz do lustre, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento. Ele parecia fora de lugar, mas de um jeito que fazia todos os outros parecerem mal vestidos. Desculpa o atraso, ele disse, sorrindo. Tive que estacionar o helicóptero. Alguém realmente engasgou. E então ele veio direto até mim e beijou minha testa. Sente falta do seu brinde? Perguntou baixinho. Não, eu respondi, você chegou bem na hora. O ambiente havia mudado, eu não precisava olhar ao redor para saber. A temperatura da atenção mudou, já não havia mais aquele tom de ceticismo, julgamento ou aquele tipo específico de polidez forçada ao qual eu havia me acostumado nesses eventos. As pessoas agora estavam, curiosas, em alerta. Os olhos seguiam Zad enquanto ele, com toda a gentileza, se apresentava às pessoas mais próximas de onde estávamos, incluindo minha tia, mãe da Dia, que de repente parecia não saber como reorganizar a expressão facial rápido o suficiente. Claro, minha mãe. As mãos dela mexiam nervosamente na ponta da dupata, a boca entreaberta, como se ela não soubesse se sorria ou mantinha aquele meio sorriso incrédulo que exibia até poucos minutos antes. Zad a cumprimentou sem hesitar. Priya, tia, é um prazer finalmente conhecê-la, disse ele com calor, estendendo a mão. Ela demorou um pouco além do necessário para aceitar o aperto. Ah, sim, claro, olá. Eu conhecia bem aquele tom, era o mesmo que ela usava com vizinhos de quem não gostava muito, mas com quem precisava ser educada, geralmente os que tinham cachorros barulhentos ou jardins com enfeites demais. Zad então se virou para meu pai, que estava alguns passos atrás dela, mais calmo, mas igualmente pego de surpresa. Tio Arvin, disse ele, assentindo, já ouvi falar muito do senhor. Meu pai respondeu com um aperto de mão firme, conseguiu disfarçar melhor que minha mãe, mas eu notei o brilho nos olhos, o maxilar levemente travado. Ele estava avaliando Zad como avaliava possíveis sócios ou incorporadoras desconhecidas. Soube que você trabalha com aviação, disse ele. Zad assentiu. Sim, hoje em dia, mais com consultoria, projetos pela Europa, Golfo e Ásia, mas ainda piloto de vez em quando, me mantém com os pés no chão, irônico, eu sei. Algumas pessoas ao redor riram, não porque fosse uma piada brilhante, mas porque estavam, de forma clara, reavaliando tudo. De repente, eu não era mais a filha sonhadora que inventava um noivo internacional para não passar vergonha nos eventos da família. Eu era a prima misteriosa que apareceu sozinha e cujo parceiro literalmente desceu dos céus como uma reviravolta de novela. Ainda assim, não era só sobre o helicóptero. Ok, talvez um pouco fosse, mas era mais sobre presença, sobre aparecer. Zad apareceu de um jeito que ninguém naquela sala conseguiu ignorar. Enquanto ele era apresentado por alguns dos meus primos de segundo grau e tios, agora genuinamente fascinados com seu trabalho, eu me permiti um momento de pausa para observar tudo aquilo. Foi surreal. Passei anos entrando em salas como essa, me preparando em silêncio para os olhares, para os comentários, para o julgamento. E agora, eu era a tempestade. Meu primo Neil, ainda empolgado com o discurso que havia feito mais cedo, se aproximou de mim durante a sobremesa. Então, esse é o seu cara? Ele perguntou. Então, esse é o seu cara? Ele perguntou. Olhei para ele, um pouco cansada, mas sem querer desperdiçar o momento. Sim, eu disse, esse é o Zad. Ele soltou uma risada curta, meio sem jeito. Para ser sincero, achei que ele nem existia. Sim, eu repeti, olhando para onde Zad estava, rodeado por uma pequena multidão. Eu sei. Muita gente não acreditava nele. Ele fez uma pausa, talvez para se desculpar, talvez para mudar de ideia, mas eu não dei chance. Em vez disso, fui atrás da Dia para ver como ela estava. Para ser justa, ela não parecia nem um pouco incomodada com a atenção que a entrada do Zad tinha causado.
Ela sempre foi assim graciosa, centrada, com uma dose de rebeldia que fazia questão de me apoiar em silêncio, sem nunca comprar briga direta com a mãe. Apertou minha mão quando cheguei perto. Melhor momento da noite, ela sussurrou. Eu não queria roubar a cena, falei com sinceridade. Você não roubou, ela respondeu, só retomou o lugar que sempre foi seu, já estava na hora. Mais tarde naquela noite, minha mãe me puxou de lado, perto da escada que levava até a área do valet. Ela parecia agitada, mas também curiosa. Por que você não avisou que ele vinha? Ela perguntou. Dei de ombros. Isso teria feito alguma diferença? Ela hesitou. Eu só, não percebi. Não percebeu o quê? Perguntei, de braços cruzados. Ela olhou para as mãos, depois de volta para mim. Não percebi que ele estava falando sério. E ali estava, o peso de todas as conversas que nunca tivemos. Cada vez que tentei explicar minha vida e fui recebida com preocupação, dúvida, rejeição. A maneira como me fizeram sentir que eu estava vivendo errado só porque não segui o roteiro. Mas agora, ela estava tentando. Desajeitada, devagar, mas tentando. Fico feliz que você tenha vindo, ela disse depois de um instante. Eu também, respondi. E era verdade. Não por eles. Por mim. Zad me encontrou um pouco depois no jardim da cobertura anexo ao salão. Lá em cima era mais calmo, longe das luzes, das câmeras e das filas intermináveis do buffet. Ele me abraçou por trás e apoiou o queixo no meu ombro. Como foi? Perguntou. Sorri, olhando o horizonte brilhar à distância. Melhor do que eu esperava, disse, pior do que deveria ser. Ele ficou em silêncio por um tempo. Então, eventualmente, eles vão te alcançar. Eu não vou esperar, respondi. Eu sei, ele disse, me puxando ainda mais para perto. Ficamos ali por um tempo. A música lá embaixo mudou para algo mais suave, mais lento. As conversas se espalhavam pela noite como vento. Eu não sabia o que viria depois com minha família se iam tentar mais, se aquela noite mudaria alguma coisa de verdade. Mas, pela primeira vez, eu soube, eles me viram. E mais importante ainda, eu me vi. Zad e eu ficamos no terraço até quase todo mundo ir embora. As estrelas mal brilhavam por cima da neblina da Bay Area, mas o ar estava começando a limpar. Lá embaixo, a festa já tinha entrado naquele momento estranho em que as tias começam a empacotar tupperware e os tios ficam segurando copos de uísque, sem vontade de ir embora, mas também sem ter mais nada a dizer. A gente assistiu tudo de cima, como quem assiste a uma peça da qual não precisa mais fazer parte. Por fim, descemos para nos despedir da Dia e do Armin. Eles estavam na pista de dança de novo, meio bêbados e completamente radiantes, com a leveza de quem nunca precisou brigar por aceitação. Abracei a Dia com força. Você se saiu muito bem, falei para ela. Você também, ela respondeu. Você não faz ideia de como isso foi importante para mim. Nós duas rimos. Armin cumprimentou Zad com um toque de punho, e ele respondeu com aquele jeito calmo e confiante que sempre teve. Enquanto caminhávamos em direção à fila do valet, eu podia sentir os olhos dos meus pais nos seguindo do outro lado do salão. Eles não disseram muita coisa quando nos despedimos. Meu pai apenas assentiu, educadamente. Minha mãe deu a Zad um sorriso contido, daqueles de lábios apertados, que quase poderia ser confundido com simpatia. Tudo bem. Eu não esperava uma transformação milagrosa, mas sabia com certeza que algo havia mudado, talvez não de forma dramática, nem da noite para o dia, mas algo se moveu, como uma placa tectônica. Quando voltamos para o hotel, tirei meus brincos, limpei o delineador borrado dos olhos e me joguei na cama com um gemido exagerado. Foi tão ruim assim? Zad perguntou, já tirando metade do terno, enquanto jogava o paletó no sofá. Nem foi ruim, respondi, encarando o teto. Foi só intenso. Você já entrou em uma sala onde todo mundo finge que você não existe e, de repente, estão tentando memorizar seu currículo inteiro? Ele deu uma risada baixa. Sim, na verdade, a maioria das salas. Eu também ri. Era por isso que a gente funcionava. Ele entendia coisas que eu nunca precisei explicar duas vezes. Se arrepende? Ele perguntou depois de um tempo. O quê? De hoje à noite? De você ter vindo? Me apoiei nos cotovelos, olhando para ele. Nem por um segundo. Porque a verdade é que, mesmo com toda a atenção, os comentários passivo-agressivos, os anos de marginalização e incompreensão,
Aquele momento, aquela mudança era algo que eu precisava. Não para validar minha vida, ou meu relacionamento, mas para finalmente encarar aquilo que pesava nos meus ombros há tanto tempo. Zad se deitou ao meu lado, com um braço sob a cabeça. Você não precisava que eu provasse nada, ele disse, em voz baixa, você já sabia. Talvez, mas mesmo assim, ajudou. Os dias seguintes foram estranhos. Não houve nenhum confronto, nenhuma explosão emocional, nenhum convite inesperado para jantar em família, nem pedidos dramáticos de desculpa. Mas começaram a acontecer pequeñas coisas. Meu pai me mandou o link de artigo da Forbes sobre o mercado imobiliário, dizendo, me lembrou de dos projetos que você comentou, boa leitura. Minha mãe, pela primeira vez, postou uma foto do noivado no grupo da família, uma em que Sade e eu estávamos perto do palco, sorrindo. A legenda, hola quem finalmente entrou pro álbum de família. Foi a primeira vez que ela o reconheceu publicamente. A mãe da minha tia dia que riu mais alto da piada sobre o noivo imaginário me mandou pedido de amizade no Facebook. Curtiu 3 fotos antigas minas, de viagens a Jordânia e a Croácia. Até o Nio mandou uma mensagem pro Neil. Ei, desculpa se fui idiota. Aquilo foi impressionante. E não sei se isso é pedido de desculpas ou o início de uma palestra estilo chat. Vamos como os dois. E não respondi, pelo menos, não na hora. Mas entendi o que era, Ramo de Oliveira, embrulado no sarcasmo clássico de Irma o Maíz Velo. Numa tarde, já de volta a San Mateo, fui até a casa da minha infância buscar umas coisas. Minha mãe havia separado alguns itens que queria que eu pegasse umas joias antigas guardadas numa caixa. Me sale que foi da minha avó. É uma panela de presa o que ela insistia que era boa demais para mandar por correio internacional. Sade ficou no carro, mexendo no celular, enquanto eu entrei. Lá dentro, a casa estava igual. O cheiro de incenso e coentro ainda pairava no ar. No corredor, os retratos de família emoldurados haviam sido atualizados. As fotos mais recentes incluíam Bia e Armen, numa edica o recente. Le estábamos eu e Sade no noivado lado a lado, sorrindo. Eu parei por instante. Você imprimiu essa foto? Perguntei quando minha mãe apareceu no corredor. Ela olhou para a imagem e depois para mim. Foi a dia que mandou por e-mail. Respondeu, achei bonita. É uma bela foto. De verdade. Houve silêncio longo. Ela mexeu num vaso que estava perfeitamente posicionado, como se ele precisasse de ajuste. Talvez eu tenha julgado mal. Ela disse enfim, ele parece ser alguém que pensa. Eu não sabia exatamente como responder. Não era pedido de desculpas. Mas era o mais perto que já tínhamos chegado disso. Eu nunca precisei que você ficasse impressionada, respondi. Só queria que você parasse de achar que eu estava mentindo. Dessa vez, ela não discutiu. Pela primeira vez. Você sempre fez as coisas de jeito diferente. Ela disse, é difícil pra gente entender isso, mas talvez, diferente, não signifique, errado. Foi momento. Incompleto, mas ainda assim, uma rachadura na parede. Peguei a caixa que ela tinha separado para mim. Dei abraço rápido e saí antes que qualquer uma de nos dissesse algo que pudesse estragar tudo. Quando voltei pro carro, Sade me olhou. Tudo bem com você? E eu assenti, sim. Ele não perguntou mais nada. E essa é outra razão pela qual eu o amo. Ele entende que, às vezes, o silêncio é o tipo de paz mais barulhento que existe. Voltamos para Dubai alguns dias depois. A viagem tinha me drenado emocionalmente de jeito que eu só fui perceber. Quando pousamos de volta em nosso território o ar quente e seco batendo no rosto, o som do árabe e do inglês misturado ao fundo. A cidade era barulhenta, viva, assumidamente ousada. Tão diferente da versão contida e cuidadosa de mim mesma que costumava existir no mundo dos meus pais. Sade e eu não falamos sobre a festa de noivado por tempo. Não era necessário. A viagem tinha cumprido o papel que precisava. Agora estávamos de volta ao ritmo que conhecíamos. Jantares tarde da noite na varanda, fins de semana na marina, bus para reuniões em Riad ou Paris. Estávamos de volta a nós. Mas algo persistia. Não era mais amargura. Nem a necessidade de aprobacao.
Era aquela coceira de assuntos inacabados. Lá na Califórnia, meus pais começaram a dar pequeños passos para reconhecer a minha vida. Mas eles nunca entenderão de verdade o que eu tinha construído ou o que isso tinha me custado. Durante anos, zombaram, duvidaram, certos de que o caminho deles era o único certo. Não achavam que eu fosse capaz de fazer algo real, algo só meu. E eu não queria que eles simplesmente aparecessem. Eu queria que eles me vissem vencer, de forma estrondosa, inquestionável. E foi daí que veio a ideia. Poucos meses depois do nosso retorno, Sabe e eu fomos convidados para falar em uma cúpula empresarial de alto nível em Dubai. Ele daria uma palestra sobre logística de aviacao em mercados emergentes. Eu seria homenageada pela minha consultoria de marca, que acabara de alcançar o marco de 7 dígitos após fechar contrato com um grande conglomerado de luxo. Eles queriam alguém para falar sobre construcao de marcas pessoais em culturas diferentes e como escalar sem depender de capital de risco. Me escolheram. Eu disse que aceitaria, como uma condicao. Queria convidar algumas pessoas. Os organizadores aceitaram. Enviei 2 convites prioritários aos meus pais, junto com bilhete escrito à mão. Uma vez vocês me perguntaram se eu levava minha vida a sério, gostaria de mostrar o que isso realmente significa. Eles não responderão por 3 dias. Então, finalmente, recebi uma mensagem da minha mãe. Nos estaremos lá. Quando eles chegaram em Dubai, foi Sade que nos buscou. Não nosso Tesla não no helicóptero. Já tínhamos feito isso antes. E os levamos até nossa casa elegante apartamento de 3 quartos com vista para a Palm, janelas do chão ao teto e uma cozinha americana aberta. Os solos da minha mãe percorriam cada canto da iluminacao moderna aos azulejos marroquinos. Meu pai tentou não comentar nada, mas eu percebi. A surpresa, a incredulidade, a lenta recalibracao. Eles não tinham imaginado isso. Achavam que eu vivia como uma expatriada boêmia, com móveis descombinados e dívidas de faculdade. Não como alguém que organizava jantares com investidores no terraco e assinava acordos de confidencialidade com clientes bilionários. Na noite seguinte, no evento, estava eu no palco de ternino branco feito sob medida, cabelo preso com perfeicao, cada centímetro refletindo a mulher que eu lutei para me tornar. Contei minha história não sobre os dramas familiares, não diretamente mas sobre rejeicao, resiliência e subestimacao. Sobre ter a audácia de acreditar que meu trabalho era válido mesmo quando ninguém mais acreditava. Falei sobre construir minha própria mesa quando não havia lugar reservado para mim. E meus pais estavam ali, na primeira fila. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Meu pai bateu palmas pouco mais alto que os outros. Depois da palestra, pessoas vieram me cumprimentar, empreendedores, executivos, até membros da realeza menor. Meu pai ficou por perto, apertando mãos como se estivesse em uma das suas próprias conferências. Naquela noite, durante o jantar, minha mãe se virou para o Sade e disse: "Obrigada por ficar ao lado dela, por acreditar nela quando a gente não acreditava." Ele sorriu com educação, mas não respondeu de nada. Porque, naquele ponto, já não era mais sobre eles. A verdadeira vingança não era deixá-los com inveja. Era torná-los irrelevantes para o meu sucesso. Eu não precisava da aprovação deles. Mas, sim, foi satisfatório. Ver a dúvida nos olhos deles se transformando em admiração. Vê-los entender que eu não caí de pé. Eu voei. Mais tarde, naquela mesma semana, antes de voltarem para a Califórnia, meu pai me chamou de canto, lá na varanda. "Você se saiu bem", ele disse. "Eu não tinha enxergado antes, mas você construiu algo." Olhei para ele, o mesmo homem que um dia me disse que arte e design eram hobbies, não carreiras. Que tinha se oferecido para pagar minha volta para pós-graduação, 2 anos atrás, com medo de que eu acabasse sozinha. "Eu sei", respondi. Ele assentiu. Então, completou, "tenho orgulho de você." Demorou 34 anos para eu ouvir isso. Quando ouvi, eu já não precisava mais. Mas aceitei mesmo assim. Para mim, essa foi a melhor forma de vingança. Não o helicóptero. Não o discurso. Não as passagens de classe executiva ou a vista pro mar da minha cozinha. A vingança foi me tornar a pessoa que eles nunca imaginaram que eu poderia ser, e ainda assim dar a eles um lugar na primeira fila.